Boa noite, amada igreja. Boa noite. Eu quero convidar todos para se achegar. Essa noitezinha de chuva, uma chuva abençoada. E eu quero te convidar nessa noite, nesse início de noite, para se colocar de pé. E a gente vai iniciar esse culto fazendo uma oração a Deus. Agradecendo a Deus pela nossa vida. Agradecendo a Deus porque o que seria de você sem a presença de Deus? Você já parou para pensar nisso? O que seria da sua vida se Deus não estivesse dentro do seu coração, se o Espírito Santo de Deus não estivesse controlando a sua vida? Onde você estaria nesse momento? Feche seus olhos nessa noite. Pense sobre isso. Deus te ama tanto. Entregou o único filho para morrer na cruz por você. Paizinho, obrigada pela chuva que cai. Obrigada, Senhor, porque temos a certeza que Tu estás aqui conosco. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigada pela minha vida. Obrigada, Senhor, porque eu estou aqui Te louvando. Tu conheces o meu coração, Senhor, e sabe como eu me alegro de estar aqui. E eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos que está aqui essa noite está aqui porque Te ama muito. Senhor, nesse momento eu venho Te pedir, esteja conosco, toca no nosso coração, Senhor. Traz aquela palavra, aquilo que precisamos ouvir de Ti, Senhor. É muito bom ouvir a Tua voz, saber que Tu estás aqui entre nós. Obrigada, Senhor. Te amamos, Pai. Te amamos do fundo do nosso coração, assim como Tu nos ama. Obrigada. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém, Senhor. Dê uma olhadinha para o seu irmão que está do seu lado e dê uma boa noite a ele. Dê um abraço no seu irmão. Vamos, gente. Vocês comendo. Diz para ele que você o ama. Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Quero Te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar, eu quero andar lado a lado com vocês, lado a lado com você, e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor, que me une
Dê a mão pra Ele. Esse amor vem de Deus. Dê a mão ao seu irmão essa noite. De amar. Diz que você ama. Compartilhar, está pronto a ajudar, Obedecendo a Deus que nos ensinou amor. Diz pro seu irmão que você quer andar com ele. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou, que me une a você. Me une a você E nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque Tu nos tem ensinado a amar. Obrigada, Senhor, porque temos a certeza que aqui entre nós procuramos, Senhor, nos amar, assim como o Senhor nos amou. Obrigada, Pai. Essa próxima música, toda vez que eu canto, eu me lembro quando a minha filha era pequenininha. Ela diz assim: só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. E quando a Mari era bebezinha, lá em casa tinha uma rede, e ela chorava de madrugada com cólica, eu cantava isso para ela, e aquilo acalmava ela. E eu me lembro que ao mesmo tempo que eu cantava para minha filha, eu me lembrava que às vezes eu estava com medo. Era minha primeira filha, mãe, né, de primeira viagem. Quem é mãe de primeira viagem sabe como é que é a situação, né? Quem não é ainda, prepare-se, porque a gente fica ansiosa, a gente não sabe por que está chorando. E eu cantava para ela, e Deus falava, por intermédio da minha voz, que Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Como é que está o teu coração essa noite? Como é que está o teu coração? Como é que estava o seu coração essa semana que se passou? Deus tem transformado o seu coração triste num coração alegre? Você tem clamado ao Senhor nos momentos de sofrimento, nos momentos de tristeza e também nos momentos de alegria? Irmãos, eu digo para vocês do fundo do meu coração, eu passo por tribulações. Essa semana eu passei por momentos de tristeza, mas Deus é tão maravilhoso que Ele me mostra a cada noite, a cada manhã, que Ele tem me carregado no colo naquelas horas que eu acho que não vai ser possível caminhar sozinha, mas Ele diz que está comigo.
Ele me diz aqui, ó, quando eu busco a Ele, que por todos os problemas que eu venha passar, Ele não vai sair do meu lado toda vez que eu buscar por Ele. Amém? Busque a Deus. Feche seus olhos e cante para Deus. Só de ouvir a voz de Deus e sentir o amor dEle, só de pronunciar o teu nome, todos os nossos medos se vão. Leva, Senhor, todos os nossos medos, as nossas tristezas. Podemos confiar em Ti, Senhor, e sabermos que o Senhor não vai deixar a gente caminhar sozinho. O Senhor vai nos carregar no colo. O Senhor vai me pegar pela mão e vai me fazer passar por tudo contigo. Amém. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Que alegria, que alegria. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, Jesus amado, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Aleluia, Senhor. Obrigada, Paizinho, porque temos a certeza que só Tu pode nos trazer a paz. Só Tu, Senhor, pode nos trazer a salvação em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor. Durante essa música, preste atenção na letra dessa música. Reflita sobre ela, sobre a sua vida. Peça a Deus para estar abrindo a sua mente, o seu coração nessa noite. Esteja
refletindo sobre o que você vai cantar agora nessa noite. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Não conhecemos. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si o pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Exalte o nome do Senhor. Jesus, Filho de Deus. Ele morreu por nós. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou. A cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, Seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, Deixou a sua morreu glória, em meu lugar. morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória e morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus.
Obrigada, Senhor. Obrigada por ter deixado a sua glória. Obrigada por ter morrido em meu lugar, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por tudo. Eu te louvo porque eu não sou nada sem Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos descansar em Ti. Precisamos confiar em Ti. Carrega-nos, Senhor, quando não pudermos mais andar. Ajuda-nos, Senhor, quando não pudermos mais caminhar. Esteja conosco. Esteja conosco, Senhor. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. A igreja pode se sentar. Eu vou dizer o texto depois, onde se encontra, mas queria que você prestasse bastante atenção em 2 versículos que eu vou ler nesse momento. O primeiro versículo diz assim: as artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica do pobre é justa. Quem é que já passou por alguma situação emocional, financeira, produzida por outras pessoas de mau caráter? Quem já passou aqui? Tem gente que, se pudesse, levantava as 2 mãos, né? As artimanhas de um homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica do pobre é justa. Eu acho que, se nós ficássemos nesse texto, nós ficaríamos meio que desanimados. Mas olha o que diz o segundo: mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Este homem permanece firme. Apesar de tudo aquilo que é preparado, as artimanhas que homens preparam contra nós, se o homem tem planos nobres não são aqueles planos de vingança, nem disso, nem daquilo outro, né? Fazer pagar com a mesma moeda, mas tem planos nobres diante do Senhor. Este homem permanece firme. Isso só acontece no reino de justiça, que é o título do capítulo 32 de Isaías. Eu li o versículo 7 e o versículo 8. Que Deus abençoe esta igreja grandemente, que este culto possa ser um culto em que Deus fale de uma forma muito especial com você. Eu queria mais uma vez orar a Deus, queria que você também aí no seu lugar orasse e dissesse: Senhor, fale ao meu coração, mesmo que tudo esteja bem com você, Deus tem algo ainda a mais para a tua vida. Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, Senhor. Muito obrigado porque nós temos a confiança na Tua Palavra, nos textos lidos e declarados, que Tu estás conosco, Senhor. Que expressão de música tão bela que nós acabamos de cantar, Senhor Deus. Que essas declarações que nós fizemos através dessa música sejam declarações assim verdadeiras. Nós confiamos em Ti, Senhor, porque Tu deixaste a Tua glória, morreste, Senhor Deus, ressuscitaste, Senhor Deus, para nos dar uma vida abundância. E é esta vida que nós estamos buscando, essa vida que nós queremos, Senhor Deus, em Ti. Pai querido, que este culto seja um culto muito especial, Senhor Deus, para as nossas vidas. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém nos visita hoje aqui? Ok, quem está perto aí? Margarete, dá uma chegadinha lá enquanto eu vou para cá. Conheça para apresentar para a gente, né? Fica melhor assim. Já sabe? Ok.
Ok, Deus abençoe, viu? Prazer em tê-los aqui. Que seja assim uma comunhão entre nós e com Deus, né? Dessa família. Alguém mais que nos visita? Não? Deus abençoe. Vê se eu escuto o nome. Ok, Letícia, Deus abençoe, prazer em tê-la aqui conosco, certo? Quem não é batista aqui, levante uma das mãos. Não precisa ser constrangido, não, pode levantar a mão. Tá. Aslan, é uma profecia para você. Vou dar uma profecia. Sabe o que acontece? Olha, só batista gosta de água. Sabe? Não é? Batista não tem medo da água, aliás. Batista não tem medo da água. Olha a chuva e vocês estão aqui, né? Quem não é batista, gente, vou dizer uma profecia para você. Olha aí, ó. Né? Nós gostamos de muita água, né? Mas vocês são bem-vindos. Vamos ficar de pé, vamos dar aquele abraço gostoso assim um no outro. E que bom nós estarmos aqui nesse culto ao Senhor, né? Dê um abraço aí em quem está próximo de você. Só quer comentar uma coisa sobre a música. Isso eu achei estranho. Essa música você falou que queria cantar comigo? Não te mandei ainda, vou te mandar. Ainda bem que as outras já não estão vendo o que vai passar. Mas essa aqui está tirando muito. Ok, pode continuar de pé, nós vamos cantar uma música. Em nossa enologia, nós temos muitas músicas que foram feitas em situações assim, muito difíceis. Por exemplo, nós temos um hino do cantor cristão. Este hino foi composto quando um homem que estava no exterior, sabendo que sua esposa havia morrido, e ele iria levar vários e vários dias até chegar em sua cidade, em seu país, e no meio do caminho ele recebeu também uma comunicação que sua filha morreu também, e ele não estava em casa, e o coração dele ficou muito, muito apertado, e ele escreveu um hino assim, um hino que demonstra uma confiança muito grande em Deus. E vários hinos e músicas foram escritas nessa circunstância. O Asaf Borba, ele fala sobre uma música que ele escreveu para a filha dele, a Vitória. Era uma filha que tinha um problema, dificuldade muito grande nela, né? E ele escreveu aquele hino de fé no Senhor. A música que nós vamos cantar, ela foi composta nas seguintes condições. Havia uma pessoa que estava indo à igreja e se converteu. E essa pessoa era um homossexual. E ele estava lá naquela alegria, a igreja recebeu muito bem, que alegria, mas ele caiu no pecado dele algumas vezes. E a igreja, desavisada, não soube mostrar o amor cristão e abraçar aquele que caiu. Disse, vamos caminhar outra vez. E a igreja meio que deixou de lado, e ele ficou triste, sabe? Ele ficou assim, desanimado. E teve alguém que colou do lado dele, Deus te ama. Você é muito importante para o Senhor. Você caiu, mas você vai se levantar outra vez. E aí então este homem compôs esta música que nós vamos cantar agora juntos, né? E eu quero que nós cantemos essa música assim, olhando para aquele fraco, aquele que cai, não é? Porque a questão não é só ajudarmos, mas um dia nós podemos cair, alguém vai com aquelas mãos, né? Sendo os braços de Jesus, vão te abraçar e vão dizer assim, vamos caminhar outra vez. Nós começamos, né? E vamos sempre olhando para frente. Diz para o teu irmão que ele tem muito valor para você. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz assim, ó, você tem muito
muito valor para mim, Elisa. Pastor, o senhor tem muito valor para mim. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Diz pro teu irmão: eu venho falar do valor que você tem. Olha pro teu irmão do teu lado. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, sabe quem é? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito se move em você. Vamos lá mais uma vez? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. O Espírito está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Agora você vai olhar para o teu irmão e vai dizer: você tem valor, meu irmão. Você tem valor. Você tem valor, Miriam, para Deus. Muito valor. Irmão Lara, o senhor tem muito valor para Deus, irmão Lara. Flávia, você tem muito valor para Deus. Deus te ama muito. Anne também. Turibe também. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia, igreja. Amém, irmãos. Deus nos ama e Ele nos valoriza. Esse Deus, temos um valor muito grande para o nosso Deus. Saiba disso. Não sofra, porque Deus nos valoriza muito. E o irmão que está do teu lado, eu tenho certeza que ele também te valoriza muito. Amém.
A igreja pode sentar. Vou pedir as crianças para virem aqui para frente, por favor. As crianças vão para o culto. Hoje, aliás, já assisti outras vezes. Hoje eu assisti um comercial da Mitsubishi. Pode ver. Mas eu assisti hoje um comercial da Mitsubishi que vem uma caminhonete assim, e a caminhonete vai e cai numa lama, espirra lama para todo lado. Quem já viu esse comercial? Isso. Aí daqui a pouco vem um cara se jogando na lama assim, o outro escorregando, o outro caindo de costas. Que vontade de fazer isso. Sabe, às vezes eu tenho vontade. Isso. Pode ver. Às vezes eu tenho vontade de fazer algumas coisas de criança, andar na chuva, correr na chuva. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha uma calçada assim na minha casa, e nós colocávamos sabão em pó ali e jogávamos água, né? Que coisa maravilhosa. Eu queria fazer vocês se tornarem um pouquinho de criança. Vamos ficar de pé mais uma vez? Vamos cantar uma música com gesto. Não sei quem que vai de você vai fazer gesto aí, né? Ok? E vamos lembrar um pouco dessa criançada aqui. Vamos lá. E vamos ensinar para os adultos? Vamos? Pedro, Tiago e João no Marquinhos. Vamos lá, hein? Bem bonitos. Vai lá, tio Júlio. Vamos nas palmas? Vamos lá, bem alto, hein? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Cadê o Mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Mestre mandou jogar do outro lado, o mestre mandou jogar do outro lado, o mestre mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. O que aconteceu? Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia, no mar da Galileia, no mar da Galileia. Vamos lá, gurizada, Deus abençoe vocês. Vai lá para o cultinho de vocês, Deus abençoe. Pode sentar, por favor, igreja. Nós vamos ter um acampamento para meninas agora, né? E tem mães aqui cujas filhas vão a esse encontro? Tá, 1, 2, 3, tá, 4. Vocês, por favor, fiquem aqui logo depois do culto, aqui mesmo, né? Que a Melissa e a Valéria querem conversar com vocês, tá certo? Então, logo depois do culto, fiquem aqui que elas querem conversar com vocês. Alguém está por acaso em dúvida se vai ao QSE ou não? Quem está em dúvida aí? Então todo mundo vai? Gente, ó, a nossa inscrição vai terminar na terça-feira. Marquesã e Dalva estão ali. No final vai ter uma mesa lá atrás, né, que você pode procurá-los, né, para fazer a sua inscrição, né? Não perca essa oportunidade, você não pode, né, deixar de participar disso, porque ó, você vai descobrir quem é você mesmo, e quando você descobre quem é você, quem você é,
caem muitas máscaras nossas, né? E nós descobrimos realmente que nós somos, para nós o que nós somos, para Deus o que nós somos, né? Para os outros o que nós somos, sabe? Então, faça sua inscrição, não perca essa oportunidade, você não vai se arrepender. O valor do retiro é 110, R$110, mas é um investimento, né? Eu sei que o comércio está de olho no teu 13º, né? Nós estamos de olho no teu crescimento espiritual. Invista nesse, né? Então hoje, não deixe para fazer amanhã, faça hoje, né? E vai ser uma bênção para a tua vida. O dia você sabe, né? Está aqui no boletim, ok? Culto de ação de graças, final do mês nós estamos falando com antecedência. Não deixe de vir agradecer ao Senhor o que Ele oportunizou para você esse ano. Com certeza, muitas vezes você não percebeu, mas Deus estava perto, todas as vezes Deus estava perto de você. Deus está perto de você, né? Abrindo, fechando portas, impedindo pessoas, liberando outras pessoas para terem relacionamento com você. Então, é um momento de nós agradecermos ao Senhor. Na quinta-feira, no dia 28, no dia 27, quarta-feira, nós não iremos ter cultos, né? E também Natal dos Missionários, né? Você pode procurar a Patrícia ou a Gilca para fazer a sua contribuição. Nós vamos compor as cestas que nós vamos passar para eles, a nossa cesta natalina, já tem itens específicos, inclusive com algumas coisas com marcas específicas para a gente dar igual para todos eles. E lembrando mais uma vez, no dia da ceia, dia 1º, as igrejas batistas de Santa Maria estarão celebrando a ceia lá no ABG. Então, se você vier para cá, vai estar fechado aí, né? Então, vai ser no ABG, só que você precisa se inscrever para que nós possamos ver o ônibus, ver a Margarete e o pastor Júlio, precisa ter a quantidade de comida, de recepção de vocês lá, certo? E já mais para diante lá, mas vou deixando já reservado também, né, um lugar na mente de vocês, nosso dia 31 de dezembro, quem vai ficar aqui, eu sei que nós temos, como a nossa igreja tem a característica de ter muitas pessoas de fora, militares e universitários, né, muitos vão para a sua cidade, mas tem um grupo que fica aqui, né, um grupo que nem parentes vêm para visitá-los, né, às vezes que moram distante. Então nós vamos fazer a nossa ceia e a nossa passagem de ano no acampamento Batista Gaúcho, né? E nós vamos ver se convidamos as outras igrejas também para ter um bom número. E você precisa também se inscrever, né? Se inscrever. Nós estamos pensando em fazer o seguinte: a igreja vai dar todo o assado, né? E nós vamos levar talvez a sobremesa, alguma coisa, um sorvete para ser, né? E outras coisas nós vamos fazer. Vai ser um momento muito gostoso. Quem quiser ficar para outro dia, né? Então pode procurar lá a Margarete e o pastor Júlio para reservar, se possível, um local para dormir. Eu já quero reservar algumas cabanas lá, né? Nós vamos ficar lá também uns dias. Vai ser um momento muito gostoso, né? No outro dia, quem quiser fazer churrasco, quem quiser comer o que sobrou, mas, né? Então aproveite esse momento de comunhão. Nós temos que aprender cada vez a nos conhecermos mais, a gostarmos mais um do outro. Afinal de contas, eu vou viver a minha vida toda com vocês, né? Minha eternidade toda com vocês, né? Então eu tenho que aprender a gostar de vocês aqui, a amar vocês, né? E vocês me amarem também. Então, isso para o dia 31. Só mais um aviso: se estiver chovendo na hora que terminar o culto, tem uma cantina ali, ó, fica um pouquinho mais ali, né? Bate um papo e tal, come alguma coisa, né? Ou ver as pessoas, pode ver as pessoas comendo também, não tem problema, né? E vamos ter aqui esse momento de comunhão. Meus irmãos, olha, sabe, eu na semana que vem vou estar pregando uma igreja lá em Minas, e eles pediram para falar sobre a questão da igreja da pós-modernidade, a igreja de hoje, né? A igreja do passado era assim, ó, nós vínhamos para cá e assistimos o culto, nem participavam do culto, assistimos o culto e íamos embora, né? Hoje em dia nós estamos precisando mais do que isso, porque o celular está nos distanciando, a internet está nos distanciando, a corrida está nos distanciando, os horários estão nos distanciando. Nós precisamos mais de comunhão uns com os outros. É a igreja que pode oportunizar mais essa comunhão, de nós nos conhecermos, de falarmos mais, né? De termos mais contatos. Por isso que os grupos pequenos
Coisa maravilhosa, que bênção. Quem não faz parte de um grupo pequeno está perdendo muita coisa boa, né? Ontem nós estávamos ouvindo, olha só, que era aniversário de uma criança, né? E nós fomos, e uma pessoa que deveria viajar de férias, ela não foi para ajudar aquela outra para preparar o aniversário. Só que o marido foi antes, ela vai depois. Essa união que promove o grupo pequeno em nossas vidas. Então, cada vez mais nós estamos precisando disso, de contato, de amizade, de um ajudar. É esse relacionamento. Nós não ensinamos mais a pessoa sobre salvação. Nós andamos com a pessoa e mostramos para essa pessoa o que é salvação. Mostramos para as pessoas a qualidade da nossa vida, né? Então, por isso que nós procuramos como igreja, queremos focar nisso, esse nosso caminhar juntos, sabe? Ter verdadeiramente uma família, né? E uma família de uma igreja feliz, certo? Então, por isso que nós pensamos sempre nessa ótica de fazer com que nós possamos estar mais juntos. Amém? São esses os avisos. Nós gostaríamos agora de ter nosso momento de dízimos e ofertas. Eu quero dizer para você o seguinte, que eu já falei aqui recentemente, que desde criança eu sou dizimista, né? Eu sei que hoje há uma contribuição muito forte, principalmente para as pessoas mais novas, a não darem dízimo por causa de igrejas que têm feitos, pastores, líderes, que têm malversado o dinheiro do Senhor. Mas ai deles diante de Deus. Deus não deixa passar isso em branco, porque é muito sério. Mas eu sempre convivi com igrejas sérias. Eu sei que quando eu contribuo, quando eu dou minha oferta, quando eu dou meu dízimo, eu estou dando para a obra do Senhor. Eu estou dando para que uma pessoa possa aceitar o Evangelho em Santa Maria, aqui, em outras partes do mundo, para que possa enviar missionário. Eu creio verdadeiramente nisso. E creio que aquela parte que eu decidi dar no meu coração não me pertence, é de Deus, é de Deus. Creio nisso, né? E creio, vocês não são obrigados a crer, ninguém é obrigado aqui, mas eu creio que se eu não fizer isso, eu estou roubando a Deus. Eu creio. Interpretação minha particular, né, lá de Malaquias capítulo 3, versículos de 8 a 10, né? Mas eu creio nisso. Só que eu creio que também, eu sei que eu vou ser abençoado por Deus, não porque está escrito, porque Ele sempre me abençoou, sempre, sempre. Nunca precisei mendigar um prato de comida, nem isso, né? Nunca passei aperto financeiro, passei situações difíceis, mas sabia que Deus... Então, por isso que eu contribuo e faço isso com alegria, como diz a palavra de Deus. No envelope está escrito, né? Cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, com alegria, né? Então, meus irmãos, essa igreja é uma igreja muito séria. Os nossos líderes da área financeira, nossa diretoria é muito séria. Vocês podem crer, vocês podem confiar, né? Sabe que algumas igrejas estão passando por situações financeiras complicadas, apertadas, difíceis. Às vezes não dá para fazer, às vezes não dá para pagar tudo no final do mês, às vezes não pode fazer um projeto grande. E eu disse, Senhor Deus, mas por que tu tem sido tão bom para com a nossa igreja? Ele me disse assim, porque vocês estão investindo em projeto social. E a Bíblia diz assim, aquele que alcançou um copo com água, uma dessas crianças, um desses pequeninos, simples, para mim alcançou. Então, que alegria em ver as pessoas almoçando aí, o pessoal da síndrome de Down vindo, a gente abrindo a igreja. E se aparecer mais entidades, nós vamos abrir a igreja, porque igreja é isso, não tem que ter mais aquela característica que assim que o Lula, no primeiro mandato dele, né, alguém diz assim, não votem no Lula porque ele vai fechar todas as igrejas, porque as igrejas têm salas e mais salas, ficam fechadas o dia todo só para abrir no domingo, é um desperdício, né? A nossa igreja tem oportunizado para os colégios aí, o Maneco já usou um semestre, nossas salas todas aqui embaixo, o João Belém também usou. Então, nós, sabe, é um investimento de cada um de nós, como igreja, né? Então, olha, contribua com alegria. Entenda que aquilo que você deposita está sendo
enviado por Senhor. E creia que nem tudo é teu. Uma parte pertence ao Senhor, segundo a sua palavra. Então vamos, nesse momento, ter essa nossa entrega dos nossos dízimos e ofertas. Senhor Deus, obrigado por este momento, Senhor. Nós sabemos que o que foi depositado neste gasofilácio não é nosso, te pertence, Senhor Deus. Nós temos consciência disso. E nós entendemos que temos que administrar o que é teu, dependendo muito de Ti, dependendo muito da Tua orientação, Senhor Deus. Impeça-nos, Senhor Deus, de usar este dinheiro de uma forma que não seja aprovada por Ti, Senhor Deus. Pai querido, abençoe essas pessoas que têm crido, Senhor Deus, nesta Tua obra, Senhor Deus. Abençoe cada uma delas. Que Tu possas, Senhor Deus, surpreendê-la com os Teus celeiros que são abundantes, fartos. Senhor, que cada uma dessas pessoas que têm sido fiéis a Ti, nesta área, também nesta área, Senhor Deus, sejam aquinhoadas, Senhor Deus, com o Teu amor, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos ouvir mais uma música, vamos cantar, louvar ao Senhor, depois o pastor João está com a palavra para a mensagem dessa noite. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama tanto
Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou de pé, Deus me ama. se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de amar. Sem o seu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus, Ele me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Amém, graças a Deus. É bom estar aqui com você nesta noite. É um prazer poder repartir a palavra de Deus com você. Que bom que o culto hoje é um culto de comunhão. Eu sei que a gente se cumprimentou umas 3 ou 4 vezes, mas é isso aí mesmo. A gente gosta de estar juntos entre irmãos. E que bom que a gente pode também repartir a palavra de Deus com os irmãos. Eu gostaria de dizer para você que nós estamos numa série de mensagens sobre valorização, a valorização de cada um de nós, porque a valorização não é só assim na roupa que a gente veste, não é só nos amigos que a gente tem, mas principalmente no que vai lá dentro do nosso coração, o que está lá dentro, que é o Espírito de Deus. Quando a gente deixa Ele agir no nosso coração, a gente se sente valorizado por Deus e amado por Deus. E hoje a mensagem é sobre este tema de valorização. E eu queria contar uma história que ao mesmo tempo é conhecida e ao mesmo tempo não, porque ela está num contexto conhecido, mas a história é um pouco desconhecida para cada um de nós. Eu gostaria de repartir esse texto com você. Nós vamos ler 13 versículos da palavra de Deus. Se alguém já dormiu à tarde, não durma nos 13 versículos, tá bom? Está chovendo, fique tranquilo, fique em paz, nós vamos ler 13 versículos, tá? Vamos lá então. 2 Samuel, capítulo 9. O capítulo 9 tem 13 versículos. Nós vamos falar sobre a história de Mefibosete.
2 Samuel, capítulo 9, de 1 a 13. Essa história é fantástica. Diz assim a palavra de Deus: Então Davi perguntou: ainda resta alguém da família de Saul para quem eu possa fazer o bem por amor de Jonatas? Havia um servo da família de Saul chamado Ziba. Levaram-no à presença de Davi. O rei lhe perguntou: Tu és Ziba? Ele respondeu: Teu servo. O rei prosseguiu: Não existe alguém da família de Saul para que eu possa demonstrar a bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. O rei lhe perguntou: Onde ele está? Ziba respondeu ao rei: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi perguntou: Mefibosete? Ele respondeu: Aqui está teu servo. Então Davi lhe disse: Não temas, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: Quem é o teu servo para tentares para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Dei ao filho de teu senhor tudo que pertencia a Saul e a toda a sua família. Verso 10: Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos e colherás dos frutos para que o filho de teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: Tudo quanto o rei meu senhor mandar o seu servo fazer, lhe será feito. O rei disse: E Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete passou a morar em Jerusalém, por isso sempre comia à mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Vamos orar? Nosso Deus, nos ensina essa palavra, Pai, nos dá orientações através dessa palavra. Nos ajuda, Pai, a sair daqui com uma esperança para a nossa história. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem desta noite é esse: quando Deus traz de volta o nosso valor. Quando Deus traz de volta o nosso valor. Diz que uma vez, um pavão, ele era muito bonito, muito vistoso, colorido. Tem alguns que é azul, aquelas rodelinhas nele, outros são verdes, outros são meio luminosos. E ele parou e disse assim, estava perto de um urubu, e ele parou e disse assim: olha, eu sou uma ave muito bonita, sou muito realmente robusto e tudo mais, mas eu não sei voar. Todo mundo me acha bonito, me acha bacana, mas eu não voo. E aí ele disse assim: eu queria ser como aquele urubu, que apesar de não ser tão bonito assim, mas ele voa e todo mundo olha a sua beleza. O urubu estava numa árvore e olhou para o pavão e disse: eu queria ser como o pavão. Por quê? O pavão não voa, mas ele é muito belo. Eu voo, mas eu sou todo esgualepado, como diz o gaúcho. Não sou bonito. E aí os dois, se olhando, chegaram perto, conversaram um pouco e decidiram cruzar. Vamos cruzar. Aí eles cruzaram e nasceu o peru, que é feio e não voa. O que isso significa? Que às vezes nós nos sentimos desvalorizados pelas pessoas. E nós achamos que a vida dos outros é melhor do que a nossa. E a gente olha para os nossos sofrimentos e pensa assim: puxa, bacanas são os outros. E a gente começa a fazer umas gambiarras e tenta resolver a nossa vida e não dá certo. Mas esse negócio de valorização é interessante. Tem um jogador chamado Sócrates, o magrão. Eu sei que o pessoal mais antigo aqui conhece. O Sócrates era um grande jogador, jogou na seleção brasileira, camisa 8 do Corinthians. E alguns dias ele foi cogitado por clubes da Europa, clubes do Brasil e tal. E o presidente do Corinthians quis fazer uma média com o magrão. O pessoal chegou e falou assim: ó, Sócrates, vocês vão vender ou vão emprestar falaram para o presidente: vocês vão vender ou emprestar o Sócrates? Aí o presidente diz assim, querendo valorizar o Sócrates, disse assim: o Sócrates é inegociável. Segundo, o Sócrates é invendável. E terceiro, o Sócrates é imprestável.
Ou seja, ele quis fazer uma média com o jogador, mas ele não era muito assim, amigo do português, e disse que ele não tinha, na verdade, valor. Que ao contrário, realmente era um jogador muito caro. Mas, brincadeiras à parte, gente, você sabe que, e eu digo muito, que Deus ele se relaciona com quem nós somos na nossa particularidade. Porque aqui está todo mundo assim, eu sempre falo, todo mundo bacana, todo mundo cheiroso, algum com os perfumes de Rivera aí, todo cheirosão e tal. Mas, gente, quando tu chega no teu quarto à noite, só tu sabe a pessoa que tu é, quando tu está sozinho em casa. E aí as pessoas vivenciam situações na sua vida onde ela se acha desvalorizada. E quantos de nós vivencia isso? Às vezes a gente se desvaloriza por uma parte do nosso corpo, às vezes por uma situação na empresa, às vezes por uma questão familiar. E nós vivenciamos essa luta diária de querer estar bem valorizado. Todo mundo gosta de estar bem na fita, todo mundo gosta de estar bacana, todo mundo gosta de estar bem diante das pessoas. Só que às vezes, gente, a gente se sente desvalorizado. E muito mais do que apenas as nossas aparências, nós temos marcas na nossa vida que nós trazemos. Você não é só essas coisas que você fala, você é muito mais do que isso. Você é um iceberg embaixo d'água imenso, que ninguém sabe, ou alguns sabem poucas coisas sobre você. E eu gostaria de contar a história de um texto que a gente leu. Nós lemos muito rápido, e às vezes a gente lê rápido e pensa assim, não entendi nada, isso aí, o que isso aí é de comer, esse nome aí, não sei. A gente não entende. Eu gostaria de compartilhar com você o que significa essas coisas que nós lemos. Quando Deus traz de volta o nosso valor, nós precisamos voltar na história e lembrar que um homem chamado Jonatas era filho de Saul, o rei de Israel, e eles dois morrem, e fica então o filho de Jonatas chamado Mefibosete, fica sem paradeiro. E aí, o que acontece? Ele é enviado para uma cidade chamada Lodebar, e ele fica muitos anos naquela cidade lá. E esse texto, ele acontece por trás de toda essa história, no contexto dessa história, nos bastidores dessa história, que trazem lições para a nossa vida. E eu gostaria de compartilhar isso com você. O que nos faz sentir desvalorizados? O que a gente sente no coração que nos faz se sentir desvalorizados? Primeiro lugar, erros e perdas. Onde há erros e perdas, existe desvalorização. Eu vou te explicar. O povo de Israel tinha um profeta chamado Samuel, e esse homem começou a envelhecer, e os filhos dele começaram a julgar o povo. Só que a gurizada nova começou a fazer besteira, começaram a roubar, a mentir, a se desviar de Deus, e o povo olhou e falou assim, essa gurizada não vai dar certo. Samuel era um grande profeta de Deus, e falou assim, essa turma que vem aí não vai dar certo. E aí o povo falou o seguinte, bom, se essa gurizada só apronta, nós vamos ter um novo rei agora. Daí o povo chega para Samuel e fala assim, Samuel, nós queremos um novo rei. E aí Samuel, tudo bem, chegou diante de Deus e falou, Deus, o povo quer um rei. E o Deus, como assim quer um novo rei? Eu que sou o rei desse povo. E Samuel, Deus, é o seguinte, o povo sabe como é que é, né? Eles querem uma imagem. E o ser humano é assim, gente, a gente tem que ter uma imagem para olhar, né? Por exemplo, a idolatria nasce disso, a pessoa tem que olhar o rei, olhar o santo. Se eu não olhar, não tem graça. Que santo é esse? Tem que ver o cara. Aí nós queremos Saul. Aí eles chamam Saul e Deus fala assim, que povinho é esse? Gente, Deus falava assim, vê na Bíblia. Que povo, eu sou o rei desse povo, eles querem um novo rei. Bom, vocês querem um rei? Vou dar um rei. Aí escolheram um cara lá alto, bacana e tal. O pastor falou semana passada sobre Saul. Aí ele assumiu o reinado e Deus, bom, o povo quer, então vamos ungir esse cara. Aí ungiu ele, só que o cara começou a se desviar dos caminhos do Senhor. O que aconteceu? Ele fez um monte de bobagem, se precipitou, foi impulsivo, desobedeceu a Deus. E aí Deus falou assim, bom, quer isso? Então tá, então tu vai viver a tua vida aí do jeito que tu quer. Aí ele largou Deus e começou a fazer um monte de besteira. E aí eles entraram num determinado momento em luta contra os filisteus. Aí o que aconteceu? Os filisteus mataram Jonatas e os flecheiros dos filisteus lançaram flechas e pegou em Saul. E ele ficou ferido. E aí ele pensou assim, eu não vou morrer para esses caras, senão eles vão ficar tirando o sarro da minha cara. O rei de Israel foi morto. E aí ele fala para o servo dele assim,
pega a minha espada e finca em mim. O servo, não, que isso? Eu não vou fincar a espada em ti. E aí ele falou, não, vai então tá. Ele mesmo fincou a espada nele. E aí o ajudante dele também fincou a espada nele e ele morreu naquele dia. E aí os filisteus fizeram uma arruaça no meio do povo de Israel. E aí eles cortaram a cabeça de Saul. O que aconteceu? Tiraram onda com os israelitas. Nisso fica um cara chamado Mefibosete, o filho de Jonatas, que era o neto de Saul. E esse menino que tinha tudo para ser rei, quem sabe no futuro, esse menino perde tudo. Por causa de quê? Erros e perdas. Porque Saul errou e porque ele morreu. Às vezes, gente, nós entramos em desvalorização, porque ou na nossa família, ou a gente mesmo, ou a gente perde alguém, acontece uma tragédia ao nosso redor, e a gente se sente desvalorizado, porque o ser humano, ele quer segurança, ele quer o chão duro para ele pisar, e sem problemas. Só que às vezes a vida, gente, apronta coisas que nós não esperamos, e foi o que aconteceu com Mefibosete. Segundo lugar, o que aconteceu? O que nos faz sentir desvalorizados? Limitações pessoais. A Bíblia fala que o rei Davi mandou chamar Mefibosete, e chamaram ele lá, só que ele era aleijado dos pés. Sabe por quê? Quando aconteceu esse problema da morte de Saul e Jonatas, ele tinha uma mulher que era chamada de ama, que cuidava dele, e ela pegou aquele menino correndo, ele tinha 5 anos de idade. Ela pegou o menino correndo, saiu correndo, e ela caiu, e o menino caiu no chão, ela tropeçou, o menino caiu no chão, e com 5 anos de idade, Mefibosete ficou aleijado. Esse menino que era o neto do rei, agora ele não é nada, ele perdeu tudo. Ele perdeu o pai, ele perdeu o avô, e ele ficou aleijado dos 2 pés. Gente, a vida, ela apresenta coisas que a gente não entende. Na sua história tem coisas que você não entende. Você pode pegar, explicar, você não entende. É verdade ou não é? Tem coisa, gente, que a gente não entende. E esse cara, chamado Mefibosete, com 5 anos de idade, uma criança, ele ficou aleijado dos 2 pés. E às vezes, as nossas limitações pessoais nos fazem se sentir desvalorizados. É alguém que se acha gordo demais, é alguém que se acha magro demais, alguém que se acha narigudo demais, ou nariz pequeno demais, ou uma orelha diferente da outra. Quem já pensou isso? Todo mundo, gente. A gente acha alguma coisa do nosso corpo que não é bacana, ou a gente pensa assim, bom, família boa é dos outros, porque a minha, meu, quem já pensou isso, levanta a mão. Família dos outros é uma beleza, porque a minha, meu, é só loucura. A gente pensa isso. Então, às vezes, gente, as nossas limitações pessoais, sabe, às vezes a gente não consegue fazer as coisas. Tem coisas que eu não consigo fazer, eu queria fazer, eu não consigo. E nós temos as nossas limitações, nós temos as coisas que a gente não consegue. E Mefibosete, muito mais do que isso, ele era aleijado dos 2 pés, uma criança, gente. Terceiro lugar, o que nos faz sentir desvalorizados? Terceiro lugar, silêncio e esquecimento. O silêncio e o esquecimento nos faz sentir desvalorizados, e eu vou te explicar isso. Esse menino, ele foi levado para uma cidade chamada Lodebar. Você sabe o que significa Lodebar? Significa não palavra, significa silêncio, significa a terra do silêncio, a terra do sofrimento, a terra da desvalorização. E você sabe que na Bíblia, por exemplo, quando tinha os leprosos, eles faziam cidades que os leprosos iam lá. E tinham também cidades para pessoas com problemas. E Mefibosete foi levado para Lodebar. Você vai ficar lá agora, meu. Lodebar. E a vida desse cara, que era para ter sido, quem sabe, um rei, se torna a vida de um mendigo. Mefibosete se torna um mendigo. O neto do rei agora virou um mendigo. E ele agora não sabe o que fazer da sua vida. Ainda pequeno, ele é levado para uma cidade que ele não conhecia. Ele é levado para um povo estranho. E lá é a terra do silêncio, meu, que todo mundo sofre em silêncio. Talvez você não está em Lodebar, mas talvez você, no seu coração está. Talvez você sofre em silêncio. Você leva coisas na sua vida aí, meu, que ninguém sabe. Alguém diz que o coração dos outros é terra de ninguém. Ninguém sabe.
Nós trazemos marcas, nós trazemos pecados, a gente traz feridas na alma, porque nós estamos em Lodebar, a terra do silêncio. Quantos aqui têm a coragem de dizer, eu já passei por Lodebar? Levante a mão, quem já passou por Lodebar? A maioria de nós, gente, nós temos as nossas situações pessoais, particulares. E Mefibosete, ele teve que conviver com o silêncio. Você vai sofrer, mas você vai sofrer calado, meu. Você vai sofrer, mas você vai sofrer em silêncio. E outra, você não vai mais ser a mesma pessoa, você vai ser esquecido. Às vezes nós nos sentimos assim, como que esquecidos pelos outros, como que abandonados pela história, como que deixados de lado por pessoas. Mas aí entra Deus na nossa história. Gente, esse texto é fantástico. Sabe o que acontece? Há uma reviravolta nessa história, e eu quero contar ela para você agora também. O que Deus faz para trazer de volta o nosso valor? Será que Deus traz de volta o nosso valor? Não só o valor que, eu me sinto valorizado, mas o valor dele em nós, a vida dele em nós. Será que Deus faz alguma coisa? Faz. Em primeiro lugar, o que Deus faz para trazer de volta o nosso valor? Ele retira nossos medos. Ele retira nossos medos. Sabe o que aconteceu? Quando Davi manda chamar Mefibosete, ele se assusta. Como assim? Eu vou lá? Ziba, o cara que trabalhava para Saul, agora era da família de Saul, que ajudava Jonatas. Davi ficou sabendo que ele estava perto de Mefibosete e disse, manda trazer esse menino. Ziba traz ele. E quando ele chega diante de Davi, acontece uma coisa interessante, sabe por quê? Nas monarquias antigas, nas monarquias orientais, quando uma família real assumisse o trono no lugar da outra, a que estava antes, se tivesse algumas pessoas vivas, o novo rei, ele matava toda a família do antigo rei. Olha que coisa interessante. E aí Ziba pensou, bom, eu já sou aleijado, cara, eu estou em Lodebar, eu não tenho pai, não tenho avô, e agora Davi me chama, eu vou morrer. E ele chega diante de Davi, e Davi diz assim, Mefibosete, olha bem nos olhos de Mefibosete, e diz para ele, não temas. Mefibosete, não temas, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas teu pai. Aquele menino que achava que ia morrer, ele chegou diante de Davi, eu sou um cão morto, Davi. E Davi olhou para ele e disse, Mefibosete, não temas, eu estou contigo, Mefibosete. Ele se assusta, e Davi traz ele para perto. É interessante que a Bíblia, uma das expressões que a Bíblia mais usa, é mais de centena de vezes, é a palavra não temas ou não tenha medo. Olha o que diz em Isaías 41, 9 e 10, que é muito conhecido. Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Amém? Amém. Deus é o Deus que diz para nós, não temas, eu estou contigo, meu. Eu sei que você vem aqui para a igreja e diz assim, as coisas bacanas, mas tu sabe que no teu coração tem medo, e eu tenho medo, um monte de coisa que eu tenho medo. Mas Deus fala para nós, não temas, não temas, eu serei contigo, eu serei contigo. Que Deus maravilhoso, que pega um cara esquecido, cara. O cara estava lá esquecido, jogado num canto. Só Deus para fazer isso, cara. Só Deus. Em segundo lugar, o que Deus faz para trazer de volta o nosso valor? Restitui o que havia se perdido. Ele restitui o que a gente perdeu pelo caminho. Sabe o que aconteceu? Quando Mefibosete chega diante dele e diz assim para Mefibosete, eu te restituirei todas as terras de Saul teu pai. No caso seu avô, né, pai, porque era da família. E tu sempre comerás a minha mesa. Mefibosete, eu vou te restituir as terras. Naquela época, quando o rei novo assumia, ele pegava as terras do antigo rei. Mas Mefibosete recebeu de volta as terras reais que tinham sido tiradas da família dele durante a transição para o reinado de Davi. Davi olhou para Mefibosete e disse assim, sabe aquelas terras, Mefibosete, que eram suas? Eu vou devolver para você. Eu vou te dar de volta aquilo que você perdeu, Mefibosete.
Irmãos, Deus é o que restitui as nossas vidas. Eu sei que nós não somos um povo que fica só dizendo coisas materiais, que Deus vai te abençoar, que tu vai vencer tudo. Isso é mentira. Mas às vezes Deus nos dá presentes. Ele restitui aquilo que a gente perdeu. Talvez um emprego que você perdeu. Talvez até mesmo uma questão material que você se perdeu, se enrolou lá. Deus vai lá e te abençoa de novo. Quando você volta para a presença dEle. Deus restitui. É interessante que a Bíblia também tem muitos textos que falam sobre restituição. E um dos mais famosos é aquele de Joel 2, 25 e 26, que diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Esse contexto de Joel, quem tirou a bênção do povo foi o próprio Deus, por causa da intolerância do povo com Deus, por causa da desobediência do povo com Deus. Mas quando Deus nos chama de volta e diz: eu vou te valorizar de novo, Ele te restitui aquilo que havia sido perdido. Deus tem poder para fazer isso. Deus pode fazer isso. E Ele restitui, gente. O crente não é alguém que fica buscando as coisas materiais, mas Deus abençoa ele. Você pode ter certeza que Deus devolve a bênção sobre a vida das pessoas que seguem ao Senhor. E terceiro e último lugar, o que Deus faz para trazer de volta o nosso valor? Ele nos torna filhos do Rei. Filhos do Rei. O texto diz o seguinte: Ziba respondeu ao rei: tudo quanto o rei meu senhor mandar o seu servo fazer, lhe será feito. O rei disse: e Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Uma pergunta: Mefibosete era filho de Davi? Não era. Ele era filho de Jonatas. Ele era neto de Saul. E Deus levou Mefibosete para a mesa do rei Davi. Que coisa interessante. Mefibosete obteve uma pensão permanente da nova casa real, como se fosse um filho daquela casa. Ele tinha a honra de diariamente ir até a mesa do rei. Só que nós podemos entender esse texto de uma forma errada. Nós podemos entender de uma forma distorcida. Essa história, ela é muito parecida com o Evangelho de Jesus Cristo. O rei Saul significa o mal, a maldade, as trevas, porque Deus não queria ele. O povo quis, o povo se extraviou. Mas Deus chama de volta esse povo e faz com que esse povo seja seu filho adotado agora. E esse povo se senta, no caso Mefibosete, à mesa do rei. Não é do rei Davi, porque Davi não reinava segundo o que ele achava. Ele era um homem de Deus. Na verdade, o rei Davi é um símbolo de Jesus Cristo, porque ele obedecia a Cristo. Ele era um servo de Deus. E quando ele chama Mefibosete à sua mesa, ele está chamando um cara para se assentar na mesa do Rei dos Reis, na mesa do Senhor dos Senhores, e ser um homem agora de Deus, um homem de Deus, um homem de Deus. Eu gosto muito de um texto muito conhecido em João capítulo 1, verso 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos que creem no seu nome. O Evangelho, gente, é para pessoas como nós, não é para quem é bacana, que vai sempre bem na vida, porque é mentira, ninguém vai sempre bem. Acontece coisas na nossa caminhada, a gente erra, alguém erra ao nosso redor, a gente faz umas besteiras, e aí Deus olha para nós e diz assim: cara, tu está em Lodebar, meu, tu está jogado num canto. E Deus fala: eu vou te trazer de volta daí. Talvez a nossa história é uma história de feridas, de machucados, de coisas difíceis de engolir, mas Deus diz: eu vou te levar de volta para mim agora. Talvez a nossa história é uma história de perdas. Você perdeu alguém da sua família, você perdeu gente, e você até diz: ah, pois é, perdi tal pessoa, mas ninguém sabe que lá dentro, meu, rasgado o coração, cara. E nós ficamos vivendo por aí como um Mefibosete, atirado num canto,
cumprimentando todo mundo, mas num canto jogado. Às vezes a gente está mancando, não fisicamente, mas espiritualmente. A gente está mancando. E Deus vem e diz: olha, na minha mesa tem lugar para você. Eu quero fazer de você um dos meus filhos. Eu quero que você seja o meu filho. Você foi filho das trevas. Eu quero que você seja meu filho agora. Eu quero te trazer para a minha presença e estender a minha toalha. Porque quando o rei estende a sua toalha, as nossas imperfeições são cobridas. E quando as pessoas olhavam para aquela mesa, com os filhos do rei ali, tu acha que alguém falava assim: aquele ali não é filho do rei. Não, aquele ali é o cara que nós trouxemos de lá. Que nada, meu. Aquele ali parece ser um dos filhos do rei. E de fato ele se tornou. Porque quando Deus estende a sua mesa, a mesa dele está posta para a gente. E nós olhamos para o Rei Jesus e dizemos: só o Senhor para trazer de volta o nosso valor. Para finalizar, eu quero contar uma breve história. Uma antiga história judaica. Alguém disse o seguinte, que toda pessoa, ela deveria usar um casaco com 2 bolsos. Como se fosse uma jaqueta, enfim, um terno, não sei, com 2 bolsos. E dentro daqueles 2 bolsos, escrito algumas coisas ali, referentes a Deus, para que a gente recebesse cartas de Deus em cada bolso. Você já viu, às vezes uma pessoa te pega desprevenida assim, coloca uma coisa na tua mão, no teu bolso, tu chega em casa ali, mexendo aqui, o que é isso aqui? Nós precisamos ter um casaco com 2 bolsos, para receber mensagens de Deus nesses bolsos. Em um desses bolsos precisa estar escrito o seguinte: você nada mais é que um grão de areia entre os milhares de milhões do universo. Um dos bolsos, escrito: você, eu e você não é nada mais que um grão de areia entre os milhares de milhões do universo. Aí Deus coloca as mensagens dele ali: ó, meu, tu não é nada, cara, cuida com a tua vida. E no outro bolso, o que está escrito? Fiz o universo por sua causa. Você entendeu? Nós precisamos ter um equilíbrio, de saber que nós não somos nada, e ao mesmo tempo Deus, Ele para o universo por nossa causa. E Deus, Ele sempre coloca mensagens na nossa vida, como se fossem mensagens nos bolsos, dizendo: olha, cara, tu não é não é nada, cara, tu não é nada. Mas ao mesmo tempo, eu te amo tanto, que eu fiz o universo por causa de você. Esse é o nosso Deus. Eu não sei como você está hoje, eu não sei como é a sua história, mas eu quero dizer para você que Deus quer te trazer de volta. Ele quer dizer para você: olha, não tenha medo, não tenha medo, não temas, Mefibosete, não temas, Mefibosete. Ele quer dizer para você: olha, eu quero restituir coisas que você perdeu, que ficaram pelo caminho, que foram embora, que foram jogadas embora. Eu quero trazer de volta algumas coisas, alguns sonhos, algumas bênçãos materiais também para você. E outra, eu quero que você se sente à minha mesa, na mesa do Rei, na mesa do Rei dos Reis. Eu sei que hoje choveu, a gente está um pouco sonolento, a gente está um pouco devagar, né? O dia foi meio nublado, mas eu queria que você dormisse com essa palavra hoje. Talvez você é como um Mefibosete. Ninguém sabe, ninguém conhece a tua história. Acham que conhece a tua história, mas ninguém conhece de onde você veio. Deus sabe disso. E Deus, Ele adora, Ele gosta muito de investir em pessoas esquecidas, pessoas sem valor, pessoas que não têm valor algum. E Deus quer que você se assente à mesa do Rei. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. E que essa semana seja uma semana de lembrar: olha, Deus pode trazer de volta o meu valor. Não o valor que as pessoas dão, não o valor que o mundo dá, mas o valor que o Rei dos Reis me dá. Amém? Nós vamos ficar em pé agora, vamos cantar uma música para encerrar agora e não dormirmos mais, só dormirmos em casa, tá bom? Que Deus possa te abençoar ricamente no restante dessa semana e por aí afora.
Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus te ama muito, muito, meu irmão. Tenha uma semana abençoadíssima na presença do Senhor. Deus te abençoe. Boa noite.